Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos continuar a história que estamos estudando durante essa semana? Vamos? Mas antes da gente continuar essa história, vamos falar o texto que estamos decorando durante essa semana. O texto de Marcos 9:23, que diz assim: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Isso mesmo, crianças. Esse texto é muito importante, porque ele é a prova de que nós devemos confiar e termos fé, porque tudo é possível ao que crê. Vamos lá, crianças, continuar a história de ontem. As pessoas estavam zoando e debochando dos discípulos por conta deles não terem conseguido libertar aquele menino daquela situação tão cruel e tão triste. E aí, Jesus chegou. E depois que Jesus acalmou aquela multidão que estava com um monte de cochicho, as pessoas falando assim, cada um falando uma coisa, o que tinha entendido, ou até mesmo fingindo que tinha acontecido alguma coisa para que ficasse mais interessante, muita fofoca e algumas mentiras, acreditam? Pois é, depois que Jesus acalmou aquelas pessoas, ele olhou para o pai do garotinho. Ele chegou próximo ao pai do garotinho e decidiu conversar com ele. Aí, ele chegou nele e falou assim: o que aconteceu? O que está acontecendo com seu filho e tal? E aquele homem, ele estava tão necessitado de ajuda que ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse que o filho dele estava com um espírito mau, que precisava muito de ajuda, que ele tinha pedido aos discípulos para que curassem o filho dele, que libertasse ele daquela situação, e eles não conseguiram. E aí, ele olhou para Jesus assim e falou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. E aí, Jesus olhou para ele e sentiu muita pena daquele garotinho naquela situação, até porque o inimigo que estava nele estava sempre buscando tirar a vida daquele rapaz. E ele estava numa situação muito difícil, porque todo dia era uma luta. Porque ele não conseguia viver uma vida normal. O pai dele tinha que estar sempre cuidando de tudo, porque senão o espírito mal poderia tirar a vida do seu filho, e ele não queria que isso acontecesse. E ele estava muito angustiado. E aí, por conta dos discípulos não terem conseguido resolver o problema, solucionar aquele problema, o pai foi ficando cada vez mais incrédulo de que Deus poderia também solucionar o problema do seu filho. E aí, ele falou dessa forma e demonstrou que para todos ali, que ele tinha uma fé bem pequenininha, bem menor que a fé de Jairo, bem menor que aquela mulher grega, lembra nas lições passadas? Ele tinha uma fé bem pequenininha. E Jesus olhou para ele assim e falou: há quanto tempo o seu filho está doente? E aí ele olhou para Jesus e falou: faz muito tempo. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, nos ajude, que nós estamos sofrendo faz muito tempo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E aí ele entendeu que primeiro, para que Jesus resolvesse aquele problema, para que Jesus pudesse ajudar, ele precisava antes ter uma fé maior, para que assim seu filho pudesse ser curado. Então, com lágrimas nos olhos, ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, porque eu sei que minha fé ainda é muito pequenininha. E assim, Jesus olhou para aquele homem e sentiu a sinceridade no coração dele, que ele realmente acreditava e que ele confiava de que Jesus poderia salvar o seu filho. Então, crianças, amanhã nós vamos saber exatamente o que aconteceu com esse garotinho, com o pai dele e até mesmo com os discípulos. Então, espero vocês para continuarmos amanhã essa história. Tchauzinho!